uma Angola da manhã que seja equivalente à Angola de hoje, onde os homens e as mulheres não têm confiança no dia de manhã, não têm confiança no futuro, têm de roubar hoje essa Angola. A mim não me interessa. Porque os homens que têm segurança que o dia da manhã vai existir, não roubam. Trabalham para que haja união de esforços, justiça na distribuição, continuidade da ação. A pátria exige trabalho. A candonga não faz a pátria. Os esquemas não fazem a pátria. O roubo não faz a pátria. A pátria é o trabalho. Trabalho sério é que é a pátria. A consciência no trabalho é que é a pátria. Toda escolha impõe subsequentemente uma responsabilidade. Que os homens e as mulheres da minha pátria, aqueles que querem que o sacrifício não seja uma palavra vã, mas que o sacrifício represente realmente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vimos, o sacrifício tem de ser repartido por igual, a partir de mim mesmo, dos representantes dos soldados, de todos. Eu ouvi Eduardo Santos dizer no banco que nós queremos a ditadura. Eu quero perguntar, quem começou a guerra? Quem trouxe os cubanos? Quem é que trouxe a ditadura comunista para Angola? Então quem é o ditador? É o do Eduardo Santos. Quem é o ditador? Mas quem é que expulsou os cubanos de Angola? Quem é que lutou contra os cubanos e russos em Angola? Então os homens que trouxeram a democracia em Angola podem ser ditadores? Savimbi é a figura angolana que marcou profundamente a história de Angola, do continente africano e do mundo. Nasceu aos 3 de agosto de 1934 em Munhango, província do Bié, de seus pais Helena Mbundo Sakato Savimbi e Lote Malheiro Savimbi. My father was a Protestant minister. He taught me to fight for freedom. He taught me to be brave. He died in jail in 1973 because of my struggle. Then my mother said, tell all our friends, those who know us and those who do not know us, that we want to be free. Tombou em combate no Lucusse, província do Mochico, no dia 22 de fevereiro de 2002. I spent most of my time fighting in the jungle. I don't think that I have lost anything. I gained most of the things because I have reinforced within myself my resolve to fight against foreign domination. But it is my belief that I cannot lead my people from outside. I never did it. It is inconsistent with my thoughts. I want to fight and I want to go into Angola, to lead my people in Angola. And if tomorrow you hear that I'm dead, it will be in the trench with my men. Because I have no right to send other people to die for freedom and myself to be safe somewhere. I want to be in front. Unless we defend freedom all over, we may not have freedom anywhere. Na hora mais grave da vida desta pátria, nós não regateamos as nossas vidas. Estivemos prontos a oferecer à pátria as nossas próprias vidas. A sua morte foi inocentemente comemorada por alguns angolanos que só agora reconhecem o valor da luta, das conquistas e da herança de Jonas Savimbi.
Dr. Jonas Savimbi não era uma pessoa que se rendesse, não era uma pessoa que capitulasse. Jonas Savimbi acabou por ter o destino que ele próprio escolheu, na medida em que foram dadas outras alternativas. Portugal tem especiais responsabilidades e pode ser importante para construir conjuntamente com Angola o futuro daquele país em paz e em desenvolvimento. De um líder que concorreu para a guerra de libertação e também concorreu para a democratização deste país. A parte dos angolanos que se revia no Dr. Savimbi está naturalmente hoje triste. O Dr. Savimbi era um chefe africano. Foi um homem importante na luta contra a ocupação dos cubanos e na luta contra o comunismo em Angola. Foi parte de uma guerra civil onde ninguém é inocente. O povo angolano, Angola, África e todos os que pugnam pelos ideais de liberdade e democracia no mundo estão de luto. Não deixemos que as lágrimas nos turvem a vista, nem a dor faça sussurrar a nossa determinação. Vamos ver se agora realmente Angola fique bem, né? Não é nada bom para os angolanos, porque não é bom também que o MPLA esteja a eliminar fisicamente os seus adversários políticos. Eu não quero acreditar. Joguei televisão, estou na minha casa, eu estava muito triste por Dr. Jonas Savimbi. É uma pessoa que eu acredito tanto. Estamos de luto. Agora quero ver os líderes da UNITA aqui em Portugal, o que é que vão falar. Desenganem-se aqueles que pensam que os ideais da UNITA falecem com o seu líder. Aliás, o Dr. Savimbi dizia muitas vezes, um dia morrerei, mas naquele dia estarei consciente que formei demasiados quadros e que estes quadros serão continuadores dos meus ideais, dos meus projetos e serão os construtores da Angola do futuro, igual para todos os angolanos. Foi particularmente difícil. Estávamos todos sob choque violento, brutal, perda do líder. O problema com que eu me deparei imediatamente foi: o que é que vou dizer aos soldados? Eu disse: vou dizer que o vice-presidente está em vida e o vice-presidente pode dirigir. Para 3 dias depois, e o facto de receber a notícia de que o vice-presidente tinha morrido. Aí ganhei consciência de que, não só de que eu tinha que assumir as minhas responsabilidades, mas também ganhei consciência de que agora eu seria o alvo dos ataques continuados das forças governamentais. Savimbi emerge de uma geração com os olhos fitos no fim da escravatura, da colonização e na autodeterminação dos povos africanos. Iniciou seus estudos primários na missão do Chilesso, depois frequentou o Instituto Cury do Donde e o Colégio dos Irmãos Maristas, na cidade de Silva Porto, o atual Cuito. O pai queria que Jonas fosse médico e a mãe queria que ele fosse pastor da igreja. A sua inteligência e dedicação aos estudos mereceram uma atenção especial do então diretor do colégio, o irmão Cordeiro, que se transformou num verdadeiro segundo pai de Jonas Savimbi. No Liceu Diogo Cão, em Sá da Bandeira, atual Lubango, Savimbi acumula vários quadros de honra e ganha bolsa de estudo de missionários evangélicos para continuar seus estudos em Portugal, junto com seus contemporâneos Jerônimo Mwanga e Jorge Valentim. Na sua despedida, diante das populações vindas de muitas regiões do país, Savimbi fez uma importante promessa no dia 18 de setembro de 1958, na Igreja Evangélica da Canata, no Lubito. Somos estudantes angolanos que partem para Portugal. Partimos como vossos filhos, filhos de todos os angolanos. Durante a nossa estadia em Portugal, guardaremos sempre presentes os valores culturais dos angolanos. Não partimos para ficar. Voltaremos para contribuir para a libertação do país. Muito cedo, na sua juventude, Jonas Savimbi compreendeu os fenômenos geopolíticos que causaram o subdesenvolvimento da África, antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, enquanto estudava, integrou o movimento pan-africanista da libertação da África. Em Lisboa, foi admitido no Liceu Passos Manuel, onde concluiu o 7º ano. Jonas Malheiro não tardou a conquistar muitos amigos entre professores seus e algumas entidades da esquerda. O ano de 1960, o cerco da vida, à volta dele, continuou a apertar-se ainda mais.
Foi então que os seus amigos aconselharam-no a sair de Portugal. E o objetivo dos amigos era encaminhá-lo para Moscou, porque achavam que em Moscou ele teria uma melhor formação, que seria melhor orientado politicamente. Chegado a Andai, Andai é uma localidade francesa já, arranjou ali uns pretextos para não seguir imediatamente para Moscou. Então, Jonas prefere um país neutro, e esse país neutro é a Suíça. E os seus primeiros amigos eram membros do Partido Comunista Suíço, entre os quais um livreiro chamado Pierre Ribben, que muito ajudou Jonas. Então inscreve-se na Faculdade de Medicina de Fribourg. Mas o curso de Medicina era contrário ao seu ideal político. Quer dizer, um médico, chefe de uma rebelião armada, isto para ele soava mal. Preferiu, portanto, uma formação em ciências políticas. Sai da Universidade de Fribourg e vai para Lausanne. Longe da vida e seguro do que fazia, Jonas Malheiro aproveitava o período de férias para viajar para Kinshasa, Accra, Cairo, Nairobi, Dar es Salaam, etc. Foi assim que ele criou fortes laços de amizade com alguns chefes de Estado africanos. Em 1959, já pronto a entrar na cena do combate anticolonial, Jonas Savimbi, em busca de apoios, enceta contactos com os americanos, que lhe negam, com os soviéticos que o aconselham a integrar o MPLA. Há um jovem estudante que conheci pela primeira vez em Lausanne, nos princípios do ano já recuado de 1961. Por ali passei para encontrar, no seguimento de uma recomendação do jornalista do New York Times, o Sr. Lloyd Garrison, que se havia encontrado com o jovem Savimbi no Uambo, o qual havia manifestado aquele jornalista o desejo de se encontrar comigo. Durante a nossa longa conversa, apercebi-me logo que se tratava de alguém que não só comungava do meu ideal de libertação de Angola, como revelava uma voluntariedade própria de quem sabia bem o que queria. Não foi depois de admirar que logo ali lhe tenha manifestado a vontade de o ver a trabalhar comigo na UPA. Contudo, o jovem Savimbi confidenciou-me que já se havia, entretanto, comprometido com os irmãos do MPLA, então sediados em Conakry. Em maio de 1961, recebi um telegrama de Savimbi, expedido de Nairobi, dando-me conta de que mudara de ideias e que se queria encontrar comigo em Kinshasa. Para essa mudança de opinião, terão contribuído muito os conselhos do presidente Kenyatta, com quem Savimbi se avistava em maio de 60 na capital de Quênia. Foi assim que, alguns dias depois, Savimbi aterrava em Kinshasa para dar início a uma colaboração que se prolongou até 1964, que o chamava fraternalmente Chiaya. O papel fundamental do Dr. Savimbi na UPA é notável nos seguintes acontecimentos. Levou à adesão de muitos jovens estudantes angolanos que se encontravam na Europa, África e mesmo em Angola. Proporcionou os primeiros contactos entre o presidente Aldno Roberto e o Dr. Agostinho Neto, presidente do MPLA. Criou confiança de alguns dirigentes africanos e asiáticos em relação à UPA. A sua presença como secretário-geral da UPA levou muitos dirigentes africanos e asiáticos a apoiarem a UPA. Foi a peça mestre da união entre a UPA e o PDA, que deram em abril de 1963 a Frente Nacional para a Libertação de Angola, FNLA, e mais tarde o Governo Revolucionário de Angola no exílio, GRAI. Foi o arauto do reconhecimento do GRAI pela maioria dos países africanos independentes e por certos países asiáticos.
é amplamente conhecido e reconhecido o seu papel a quando da fundação da OA em maio de 1963. Foi a propósito do GRAI que se registraram alguns desenvolvimentos importantes quando o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Sr. Jaja Wachuku, advogou junto de nós a necessidade de instalar o GRAI em território angolano, tendo sido escolhido Cabinda, por ser o território que com maior facilidade poderia ser tomado ao poder colonial, desde que se pudesse contar com os apoios militares de vários países amigos, a Nigéria, o então Congo Leopoldville e a Etiópia. A ideia era de reunir um exército de 30 mil homens. Este plano desmoronou-se pela demora do imperador Haile Selassie, que queria aguardar a ruptura formal entre a OA e Portugal, e pela infeliz ocorrência, no entretanto, de um golpe de Estado, em que os militares depuseram o governo nigeriano, onde culminando com a morte do senhor primeiro-ministro Tafe Balewa. Savimbi acusou este fracasso, que terá determinado alguma desmoralização, logo depois, compensada pela sua vontade de seguir o seu próprio caminho, iniciando um itinerário ambicioso, que eu respeitei e que os outros, mais bem colocados do que eu, poderão contar. Em fevereiro de 1965, num avião que o levava de Dar es Salaam a Argel, onde viria a realizar-se um seminário econômico afroasiático, Jonas Savimbi cruza com Ernesto Che Guevara, que acabava de visitar as bases do MPLA em Dolizy. Che queria visitar áreas libertadas pelo MPLA no interior do país e lhe foi negado por razões de segurança. Nesta altura, encoraja Jonas Savimbi na sua intenção de fazer o combate a partir do interior do país. Eu encontrei-me com o Dr. Savimbi em janeiro de 1965 em Dar es Salaam. Parti da Angola para se juntar aos outros que estavam a lutar contra a colônia portuguesa, mas utilizei a via do sudeste africano, atual Namíbia, para poder atravessar a Boana, onde estavam os outros. Na altura da UPA, onde militava o Dr. Jonas Savimbi, onde militava o Dr. Yauca e outros tantos, com o desejo de se juntar a eles no combate contra o colônia português. Filho de consciência tranquila, com sentimento patriótico profundo. É assim que me encontrei com o Dr. Savimbi em Dar es Salaam. Nós tivemos uma conversa de 7 horas. O Dr. Savimbi convenceu-me e eu decidi segui-lo. Na altura não havia UNITA. Segui o Dr. Savimbi porque tinha ideias claras da luta anticolonial. O camarada presidente Savimbi dizia-nos que vim para recrutar os jovens para irem para o curso político-militar, mas irão para Cuba. Deixou-me em Dar es Salaam, você te mantenha aqui em Dar es Salaam. Eu vou para Lusaka para ver se vou ao encontro de outros jovens. 15 dias depois o velho veio, dizendo que fui recrutar mais 8 camaradas. Mas dentre eles, alguns já são mais idosos. Convém fazermos a seleção, porque o curso será um pouco difícil. No dia que chegamos no aeroporto de Dar es Salaam, ao recebermos nossos documentos de movimento, é quando entendemos que não, afinal de contas, não vamos para Cuba. Estamos a caminho para a República Popular da China. Aquele foi um gênio. O velho foi um dirigente ímpar no contexto da história do nacionalismo africano. Posto na China, o velho tiver nos deixado em Dar es Salaam, foi para o Cairo, do Cairo foi para a Suíça, para ir fazer o primeiro teste dos exames e depois vem nos encontrar em Pequim, a capital da República Popular da China. Nós fomos enviados para a Academia Militar de Nanquim, onde estivemos a tirar o curso.
e o camarada presidente ficou na Academia Militar de Pequim, na capital. Agora que estamos aqui, vou vos dizer todas as verdades. Porque não podia fazer o interesse lá, nem em Lusaka, nem uma outra parte. Depois de 3 meses, eu penso que estão a ganhar consciência do sentido patriótico e do sentido de entenderem a causa pela qual temos que lutar contra a União Portuguesa. Quero vos dar a conhecer esta organização, o nome dessa organização, para pedir qual é a vossa opinião. O partido que eu fundei chama-se União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Estão de acordo? Nós estamos de acordo. Este partido UNITA terá como seu braço armado FALA, Forças Armadas de Libertação de Angola. Estão de acordo? Nós mais velhos estamos de acordo. E a partir deste momento que vocês disseram que estão de acordo com a UNITA, estão de acordo com as falas, vamos proceder o juramento. Nós fizemos um juramento de sangue, de picar a agulha no dedo e você põe em frente o seu nome, o sangue do teu corpo. Regressado à China, junto aos 11 conjurados, Jonas Savimbi funda a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, aos 13 de março de 1966, em Moangai, província do Mochico. Savimbi protagoniza o único ato de fundação do movimento de libertação em Angola que a história pode testemunhar. Nós não entramos na luta confundindo o amigo e o inimigo. Sabíamos que o mais importante era unirmos todos os nossos esforços físicos e intelectuais e derrubarmos o colonialismo português. Foi derrubado. E a UNITA entrou com uma outra filosofia. Como existia a FNLA reconhecida pelos americanos, pela OUA, havia o MPLA reconhecido pela Rússia, naquele tempo era a União Soviética, e pela OUA, a UNITA tinha que procurar uma porta diferente. E optamos por exigir de nós próprios um sacrifício maior, de começarmos a luta de libertação nacional dentro do próprio país, com a própria direção a aceitar todos os sacrifícios. Essa é a diferença entre a UNITA, o MPLA e a FNLA. A guerra contra o colonialismo começou com o batismo de fogo do general Savimbi aos 4 de dezembro de 1966, no ataque à vila de Caçamba. Aos 25 de dezembro do mesmo ano, a UNITA protagoniza um ataque contra a vila de Teixeira de Sousa. Quando ocorreu o 25 de dezembro de 1966, não fomos nós que reivindicamos o ataque. Primeiro foi a FNLA no dia 26 de dezembro. Nós que temos a fronteira com o Congo, nós é que atacamos Teixeira de Sousa. Eu encontrava-me nessa altura no Kassai, a nordeste do Luena, e dizíamos para os nossos corações, afinal nós atacamos e ninguém diz nada. 27 era o MPLA, nós é que atacamos. E esperamos até dia 28, quando o governador-geral de Angola, Rebocho Vaz, deslocou-se de Luanda para Teixeira de Sousa. Porque, para além de vários danos que as nossas Forças Armadas tinham causado, o mais importante, pela primeira vez na história da luta dos movimentos de libertação, tínhamos morto um diretor da PIDE, quem representava em pessoa a repressão. Muita gente não conhecia ainda a UNITA, mas através daquele ataque, então todos passaram a conhecer que há a terceira força, que é a UNITA. Em 1967, já com o volume da luta, a UNITA ataca objetivos estratégicos coloniais, entre os quais os caminhos de ferro de Benguela. Em consequência disso, a atividade da UNITA é interdita na Zâmbia e o Dr. Savimbi feito prisioneiro. Gerou-se um movimento de solidariedade para o proteger, onde companheiros e amigos dentro e fora da África solicitaram a sua libertação. É liberto
com a intervenção do presidente Gamal Abdel Nasser do Egito. Dizia o Dr. Savimbi ao oficial zambiano que o acompanhou quando ia apanhar o avião para o Cairo: um dia passarei no vosso país, no vosso território, sem o vosso conhecimento. O combate pela libertação de Angola e da África é sério. Encontramos-nos com o Dr. Savimbi em junho de 1968. Eu saía dos Estados Unidos, onde era estudante e era portador de um apoio da Organização da Consciência Negra de Marcos Garvey para o nosso partido. Meses depois, saía a notícia da sua entrada para o Maqui, para junto dos seus homens. Com a entrada definitiva do Dr. Savimbi na companhia do então secretário-geral do partido, Miguel Zalcuna, o combate em Angola entrava numa nova fase. Na primeira comunicação que o Dr. Savimbi me enviou, dizia: Ernesto, o nosso povo não terá nada se a UNITA não lutar em sua defesa. Poderemos ter a independência, mas sob o domínio neocolonialista. Aí, no exterior, sereis pressionados, mas tenham confiança e fé que nós no interior tudo faremos para defender os interesses do nosso povo. Quando em Portugal acontece a Revolução dos Escravos, a 25 de abril de 1974, que depõe a ditadura militar, Jonas Savimbi foi o primeiro a negociar o cessar-fogo com as autoridades portuguesas. Dizia o nosso saudoso presidente fundador que, nessa altura, eu estou a citar, vozes roucas tratavam-nos de traidores, mas vieram mais tarde, com atraso considerável, percorrer o caminho traçado para o UNITA. Não se poderia criar uma democracia em Portugal sem fazer a descolonização e, rasgadamente, partimos para a descolonização. É que quando chegamos ao problema de Angola, nós deparamos com 3 movimentos. Movimentos com implantação diferente, com expressões diferentes, com raízes e apoios diferentes, mas que existiam, todos eles. Jonas Savimbi, na sua capacidade de se antecipar aos factos, realiza uma campanha de união dos 3 movimentos de libertação. Encontra-se com Agostinho Neto em Dar es Salaam, em Lusaka e no Luso, com quem assina um acordo de cooperação. Este encontro acabou por ser também um alívio a Agostinho Neto, na altura fortemente contestado pelas fações internas no seio do MPLA, da Revolta do Leste e da Revolta Ativa. Savimbi também assina outro acordo com a FNLA em Kinshasa e pede a mediação de Jomo Kenyatta para o acordo de Mombasa, onde plantam a árvore da unidade e reconciliação entre os angolanos. We have come to the last ceremony of the meeting, and that is the signing of the agreement which our 3 brothers are going to sign. And I call upon them to do the ceremony of signing the document. Estava assim criada a plataforma única dos 3 movimentos de libertação para negociarem a descolonização com Portugal. Como todos imaginam, estamos todos muito satisfeitos com o resultado obtido, porque até novembro ninguém acreditava que os movimentos de libertação podiam encontrar tão rapidamente uma plataforma comum para poderem negociar com o governo português. A nossa satisfação é maior porque na UNITA sempre pensamos que o governo de transição seria um instrumento na mão dos angolanos para poderem operar eles mesmos a descolonização. E hoje, como o princípio está adquirido, a formação do governo de transição é para breve. Esperamos que este governo represente a vontade da União
e resolve os problemas de Angola no espírito de união. Outras fases vão seguir, as mais difíceis, mas também, para nós, na UNITA, se o governo de transição é um instrumento de poder para superar a descolonização, a unidade dos movimentos de libertação é a garantia, é a única garantia da própria unidade nacional, da estabilidade do país e da paz. Por isso, a UNITA continuará a trabalhar no sentido de reforçar os laços que hoje nos unem ao MPLA e à FNLA. Os acordos que viriam a ser assinados aos 15 de janeiro de 1975, em Alvore, entre Portugal e os 3 movimentos de libertação de Angola para a independência do país e a realização das primeiras eleições gerais, estavam a ser traídos por Portugal através do seu representante em Angola, Almirante Rosa Coutinho. No entender do Partido Comunista, há um movimento que provou, através da sua luta, ser o legítimo representante do povo angolano, ser um movimento que se bateu pela liberdade e pela independência do seu país. Foi o MPLA. Agora, um reconhecimento unilateral, neste momento, dá-me a impressão que leva diretamente à internacionalização do conflito. Well, I was, first of all, head of all military forces. I was the commander-in-chief. Second, I was the executive, the head of the administrative branch. Let's say, I had a government, I formed the government, and I directed the government. And I knew very well that elections could not be held on the territory during the time that lapsed. I have stated that at that time the only solution was to recognize the MPLA was the only force capable of directing Angola, and that Portugal should make a separate agreement with MPLA and transfer the power to MPLA on the fixed date of 11 November. In June, there was a meeting in Havana. In June 1975, between General Carlos Fabias, Colonel Varela Gomez, and Rosa Coutinho, they went to Havana. And they had a meeting with Senén Casas Regueiro, Chief of Army Staff, with Julio Casas Regueiro, Chief of Logistics of Cuban Army, with Vecino Alegret, who was after one of the generals who acted in Angola, who the rear admiral of the Cuban Navy, Emilio Baez. A meeting headed by Rosa Coutinho in Havana with the high Cuban military in order to develop the military help that the Soviets were providing and the Cubans in a way that will facilitate at the 11th of November 1975 the power to the MPLA. A sua triunfal viagem à capital Luanda em abril de 1975, quando os jornalistas da capital escreviam: Savimbi e a UNITA conquistam Luanda. Posso afirmar que a recepção que o Dr. Savimbi teve preocupou os apoiantes do MPLA, especialmente os russos e cubanos.
Com as diversas manobras realizadas no colúvio entre portugueses, cubanos e russos para oferecer a independência ao MPLA, boicotando as eleições acordadas para escolher qual seria o primeiro movimento a governar Angola, surge a guerra pós-colonial, cujo conflito fez cruzar interesses das superpotências de então, com os russos e os cubanos no terreno a apoiar o MPLA no interesse de transformar Angola na terceira firme da revolução em África. Com essa ajuda, o MPLA expulsa a FNLA e a UNITA das cidades, no intuito de proclamar unilateralmente a independência de Angola. A FNLA ainda tentou uma investida militar para recuperar Luanda, que viria a ser frustrada pela intervenção militar cubana na Batalha de Kifangondo, no dia 10 de novembro de 1975. Se nós formos a examinar os motivos de cada um, o MPLA diz que a UNITA quer lutar só pelo poder. Negativo. Nós lutamos pela liberdade. Quem é que trouxe a guerra para Angola? Em 1975, éramos 3 movimentos, a FNLA, o MPLA e a UNITA, que tinham assinado com o governo português o Acordo da Alvora em janeiro de 75. Não era isso? Para realizarmos as eleições em outubro. Não era isso? Não houve eleições por quê? Porque o MPLA primeiro atacou a UNITA no Pica-Pau, depois atacou a FNLA e nos expulsou de Luanda. Foi ou não foi? Quem foi o culpado da guerra em Angola? Quem foi o culpado da destruição em Angola? A independência, que devia ser proclamada por um governo eleito em nome de todos os angolanos, acabou por ser proclamada em 3 locais diferentes. É a resultante de todos os nossos esforços no combate pela libertação nacional. O FNLA, aniquilada na Batalha do Kifangondo, Agostinho Neto dava 3 meses apenas para a destruição da UNITA. Prossegue uma forte ofensiva militar russo-cubana e FAPLA. Aos 8 de fevereiro, a UNITA vê-se obrigada a retirar-se das cidades para as matas. Do Ambo começa a longa marcha ao Coendangon. Jonas Savimbi, homem das massas, estratega político-militar de craveira internacional, envereda pela resistência popular generalizada, enquanto o MPLA adaptava o slogan: ao inimigo, nenhum pão da nossa terra. What happened in May 1976, when we had retreated from all the towns, we had to meet somewhere to try to reorganize. We were 2,000 men. But immediately we were attacked by Cubans, by Russians, and by MPLA, and we were pushed for 4 months. And from May, in October, when we reached a safe place in Kwele, we were 64 persons. Other people from 2,000, the rest of the people were died, they were killed. Others, I think, because of starvation, also they died. É criada a base central de apoio com a atual capital, Jamba. Com o princípio de contar essencialmente com suas próprias forças, Savimbi transformou a UNITA num movimento empreendedor que do nada ergueu uma capital e a fez constar do mapa geoestratégico mundial onde várias personalidades do mundo tiveram que passar. E usando a inteligência e a força dos homens, deu vida aos setores produtivos e de transformação para sustentar o próprio homem. A UNITA consegue construir. Todos os indivíduos que chegam na Jamba ficam admirados. Como é
que vocês conquistaram do nada uma capital? Hoje, quem é que no mundo, até Moscovo, quem é que não sabe que há a Jamba? Quem é que não sabe? Hoje é o combate. Luanda declarou, assim estão a falar do MPLA. A Jamba disse, assim estão a falar da UNITA. Mas lá na Jamba havia alguma coisa? Em 1979 havia alguma coisa na Jamba? A Jamba é um pouco daquilo que nós também somos. Após a interrupção do apoio americano em 1976 e depois do aprovado para o mundo que a UNITA não desapareceu, pelo contrário, continuava a conquistar a cada dia mais extensões do território nacional, reinicia o apoio americano, já com a administração Reagan a vigorar. Na sua visita à Casa Branca, onde foi recebido com honras de estadista, Jonas Savimbi mostrou ao mundo que a sua intenção não era esmagar o MPLA, apenas precisava de armas antiaéreas e antitanque para neutralizar as investidas militares do MPLA, dos russos e dos cubanos, para forçá-lo a negociar a paz. Reagan said, my friend, what can I do for you today? And Savimbi said, President, I did not come here to ask for money. I did not come here to ask for military uniforms or boots or even medicines. This time I came here to ask you for the stingers. When he said stingers, Casey stood up and said, Mr. President, this is a restricted weapon. Even our friends in Saudi Arabia do not have it. Then Reagan said for a few seconds like this and looked at Casey and said, the man wants stingers, give him stingers. Like that. The man wants stingers, give him the stingers. Jonas Savimbi acreditou sempre na paz. Acreditou nas negociações diretas entre a UNITA e o MPLA como forma de alcançar a paz. E nas eleições livres e justas como forma de operar a alternância do poder político. For a long time, the Western countries have underestimated the possibility of our resistance. Sometimes they have summarized our effort in what South Africa could or could not do for us, instead of considering the possibility of the people of our own country. A aliança de Jonas Savimbi à África Sul não era uma aliança com o apartheid. Aliás, foi Jonas Savimbi que, junto dos sul-africanos e americanos, defendeu sempre a independência da Namíbia e a libertação de Nelson Mandela. É desejável que a Namíbia esteja em processo de independência, é desejável, para podermos dizer ao mundo o que é que nós somos, o que é que o MPLA é. Because you cannot solve the problem in Angola without UNITA and MPLA talking. And also you cannot implement the resolution 435/78 without the participation of SWAPO. I have put also this plan to President Reagan, and President Reagan has received this plan, and I had a promise that the administration will take these points in consideration while they are negotiating with the MPLA, the South Africans, and the Cubans. America can play a very important role to bring peace, reconciliation to Angola, peace and stability to the whole region. What's our position about South Africa? We are against apartheid. We have been against apartheid. As a black leader who has been fighting for 30 years, I cannot endorse, condone, or approve the apartheid. But being myself involved in my own struggle to liberate my country, I have really little that I can do. However, my own observation of the situation in South Africa, I think that the liberation of Mandela can play a key role to solve that problem. Because I feel that President Botha, representing the white
community and Mandela with others like Mondlane, Buthelezi, they called all the South Africans by themselves to discuss their problems and to find a solution. I am happy and proud to be among you, among South Africans who are brave, who believe in their own country, who will stand up to defend this country. I don't belong to the type of people who run away from their own responsibility. I am with you because I know that you will stand up to your own responsibility facing history. There is a national pride here in South Africa. I know that you want to have friends. And you need to have friends. But I think a friend who may ask you first to hang yourself so that he will be your friend to go to your funeral. He is not your friend. The day will come when blacks and whites will live together here in South Africa. The day will come when we will have an independent Namibia. The day will come when we will join Angola, Namibia, South Africa, Swaziland, Botswana, Mozambique, Zaire, Zimbabwe, Malawi. We are going to build a most successful economical grouping in Africa. A advocacia de Jonas Savimbi veio a ser confirmada quando, depois de livre e nas vestes de presidente da República da África do Sul, Nelson Mandela convidou Jonas Savimbi para a sua terra natal. Any agreement which is not going to be reflected in the actual structure of government cannot bring about peace. Extremely important. We came here with open minds to listen, to express our views, anxieties, to meet such a great son of Africa and tell lies. Em 1989, o MPLA fragilizado, com envolver a situação militar a favor da UNITA, finalmente aceita negociar. Nós queremos mandar uma mensagem inequívoca a todos os angolanos, da UNITA, a todos os angolanos do MPLA ou não, a todos os angolanos num sentido mais amplo, que a UNITA vai forçar a paz ao MPLA, que a UNITA vai ganhar a batalha da paz, porque a UNITA já ganhou a batalha da guerra no Lomba contra a ofensiva do MPLA no Uruguai. Nessa altura, é evidenciada a intenção de excluir Jonas Savimbi da cena política. O MPLA queria negociar com a UNITA, mas sem o Dr. Savimbi. A mão que nós estamos a estender é a mão forte. Cada vez que nós estamos a estender a mão para o MPLA está sempre a recuar. Porque vê que a mão é forte. Mas nós estamos a avançar. Aqui está. O MPLA é a mão forte. Tem pelos. E está a avançar. Quem é essa mão mesmo que você tem de pegar? É a mão de paz, mas é forte. Tem pelos, sabe? Não pode recuar, porque a mão tem de vir mesmo. Eu estou-vos a garantir que o MPLA vai pegar na nossa mão mais cedo do que vocês estavam a imaginar. Pela primeira vez em Badulite, em 1989, o MPLA aceita sentar-se à mesa de negociações com a UNITA. No entanto, as propostas de exílio ao Dr. Savimbi, integração da UNITA no MPLA e das Forças Armadas de Angola fala nas FAPLA que o MPLA e os seus aliados trouxeram à mesa foram rejeitadas. Em 1988, o Dr. Savimbi recebeu uma mensagem do rei Hassan II, do Marrocos, a informar-lhe que havia uma mensagem muito importante. E o Dr. Savimbi encarregou-nos para entendermos o conteúdo da mensagem. E fomos a Marrocos e fomos recebidos pelo rei numa instância balnear em Ifrane. A Sua Majestade deu-nos uma carta
assinada pelo Presidente da República, assinada pelo Presidente Bongo e pelo Presidente Sassou, em que diziam, em grosso, temos os meios, precisamos que Sua Majestade encontre uma casa suficientemente espaçosa, à beira-mar, para albergar Jonas Savimbi, enquanto José Eduardo dos Santos pacifica o país. O rei do Marrocos disse: esta carta foi-me endereçada a mim, mas eu não posso responder em nome de Jonas Savimbi. Eu telefonei ao mais velho, e o mais velho disse: bom, se o conteúdo é esse, não vale a pena vir isso para aqui, porque não tem valor. No país, a guerra intensifica quando o MPLA lança a ofensiva denominada Último Assalto, que sucedeu à Batalha do Cuito-Conaval, com o objetivo de tomar Mavinga e Ajamba e eliminar a UNITA. Ne tombez pas dans le pessimisme de beaucoup des Européens qui disaient que l'Afrique était perdue. J'étais réconforté parce que moi je ne crois pas. L'Afrique n'est pas perdue. Nous avons des problèmes. Nous traversons des difficultés. Mais il y a en Afrique des hommes et des femmes et la jeunesse qui sont déterminés à rester africains et pour cela à donner tout ce qui est possible pour que notre continent réussisse. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. General Savimbi, que se encontrava em um périplo pelos países da Europa, é obrigado a interromper a viagem e regressar para o seu posto de comando de alto comandante das falas. Nosso general, nosso general, nosso general é o guerra nacional. Quem é que manda na nossa terra? Quem é que manda na nossa terra? Outro país Ndelele. Vencida estrondosamente a batalha do último assalto pelas falas, o MPLA, na mesa de negociações, é obrigado a aceitar a agenda da UNITA, que havia rejeitado militarmente nas vésperas do 11 de novembro de 1975. Aos 31 de maio de 1991, é assinado o Acordo de Bicesse, instaurado o regime democrático multipartidário com economia de mercado e marcadas as primeiras eleições multipartidárias em Angola. Angola poderá finalmente iniciar a construção de uma nova sociedade, abrindo caminho ao desenvolvimento económico e à melhoria das condições de vida das suas populações. Semeamos a árvore da paz. Não basta que a semente brote. É preciso saber cuidar desta árvore para que cresça e dê frutos úteis para o povo angolano. Por outras palavras, é necessário aplicar os acordos e o governo respeitá-los-á. O que vim dizer aqui, neste instante, não é bem a emoção, mas é a franqueza com que nós devemos abordar o problema de Angola. O mais importante é fazermos com que o povo acredite na paz. As armas já não têm razão de ser. O que eu quis dizer aqui é assumir, em nome do povo angolano e diante da comunidade internacional, que nós na UNITA e nas FALA faremos tudo, mas absolutamente tudo, para que estes acordos sejam integralmente cumpridos. Considero
que se nós falharmos a paz desta vez, nós estaremos a falhar a passarmos sobre a última tábua de salvação para podermos atingir a outra margem, onde há a paz, onde há democracia e prosperidade. Também gostaria de dizer que os homens farão o seu trabalho, mas também acredito profundamente que Deus há de ajudar o povo angolano a se identificar, a se irmanar e a perdoar o passado, a esquecer, porque somos só um povo, um voto. Acabar as hostilidades em Angola, possamos também, com o nosso exemplo, ajudar os nossos irmãos em Moçambique e em outras partes. Conseguida a saída dos cubanos e russos, a paz, a liberdade, a democracia pela qual patriotas angolanos dirigidos por Jonas Savimbi se bateram, chegou a hora do regresso. Amanhã, dia 23 de setembro de 1991, começa o nosso regresso definitivo para as cidades. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Porque não viemos pra ficar. Vamos voltar. Vamos voltar. Os acordos de Bicesse e a paz de vida em 91 e grande parte de 92 foi o prêmio fugaz da sua luta. Uma veia vibrante e criativa caracterizava Jonas Savimbi, o domínio do ativismo e da animação política. Antes de começarmos algumas palavras, eu vou dizer, vamos agitar Turista Comune, Turista Comune, vamos, Turista Comune, Turista Comune, Turista Comune, Turista Comune, Turista Comune, Turista Comune, Turista Comune. Vamos inventar mais uma outra coisa. Alô, Bahia Farta, escuta-me bem, como é o voto do MPLA? E da UNITA? Alô, Chongoroi, Chongoroi, alô, como o voto do MPLA? E da UNITA? UNITA, 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 UNITA. O nosso galo, 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 o nosso galo. O grito "Ye, Yendelele" tornaram-se uma marca registrada que distingue a UNITA dos demais partidos políticos de Angola e no universo. Jonas Savimbi acreditava demais na paz e por ela dava tudo. Mas é na paz onde experimenta as suas situações mais difíceis. Entre elas, a dissidência de Zau Puna e Toninho da Costa Fernandes, que foram seus companheiros de caminhada desde 1966 e com quem dividia a liderança da UNITA. Se bem eu entendo, aquilo que acaba de fazer é um apelo para uma espécie de revolta no interior da UNITA contra o Dr. Savimbi. Absolutamente. Sr. Jornais, muito obrigado por esta entrevista que nos deram. Muito obrigado, Nuno. Foi uma surpresa para nós, total, porque eram companheiros confiados. Eram companheiros que passaram mais de 20 anos conosco. Quando o Puna foi para a cabine, foi uma decisão da Comissão Política. E logo, quando soubemos depois que desapareceu, primeiro pensamos que tivesse sido raptado, porque ninguém, não passaria pela cabeça de ninguém, membro da UNITA, que desertaram, nunca passou pela cabeça. Até que ponto era profunda a relação de Savimbi e Zau Puna, não se sabe. Mas as imagens ilustram o que pôde ler superficialmente de dois companheiros que se complementavam até na harmonia da canção A Vitória para Nós.
nossa luta pela África. A vitória. Eu gosto de Jonas Savimbi e vou votar pelo Jonas Savimbi. E todos os meus amigos que estão aqui também vão votar no Jonas Savimbi. E não só eles, todo mundo vai votar no Jonas Savimbi, porque eu sei que ele vai ganhar. O sucesso que Savimbi obtinha a cada dia na conquista do eleitorado não tardou. A criação de uma campanha de diabolização por parte do MPLA e dos seus aliados. Fora do acordado em Bicesse, o governo do MPLA criou a polícia anti-choque, mais conhecida como os ninjas. O clima de paz começava minado. A realização das eleições a 29 e a 30 de setembro é marcada por inúmeros atos de fraude, entre os quais o desvio de urnas, manipulação de resultados e aliciamento dos observadores. A UNITA solicitava a não publicação dos resultados antes de uma investigação das denúncias que ela fizera, mas as Nações Unidas validavam os resultados como estavam. Certificar que, com todas as insuficiências levadas em consideração, as eleições realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 1992 podem ser consideradas como tendo sido, de uma forma geral, livres e justas. Os acordos de paz para Angola, foram quebrados a partir do momento em que os espanhóis começaram a enviar armamento para aqui. O 000 foi quebrado. A partir do momento em que as FAPLA não acantonaram, a partir do momento em que a polícia antimotim foi criada. Portanto, isso, vamos ver, o país está em crise, é necessário salvarmos o país da crise. Isso pede abordagem política. Um plano de abater Jonas Savimbi é detectado horas antes da sua efetivação e Savimbi retira-se para o Uambo no mesmo instante. Mas o partido de Luanda, como viu aqui no Uambo, com o apoio dos quadros da UNITA, com o apoio da população, até porque não sou um indivíduo que tem muito medo. E quando vieram à minha casa no Miramar dizer que eu devia partir, porque naquela noite iriam fazer um atentado, não acreditei nos atentados, porque mas finalmente eu tive que ceder. Já no Uambo, Savimbi recebe a delegação dos partidos políticos na oposição no quadro do Diálogo para a Paz. Recebe a delegação das Nações Unidas, a quem entrega a carta de reconhecimento dos resultados eleitorais. A UNITA liberta o general Ngueto e outros oficiais generais que se encontravam no Uambo. E quando cheguei aqui no Uambo, decidi telefonar para o general Fransandal, para dizer que eu tinha saído e que devíamos encontrar uma maneira para conversarmos e evitarmos a guerra. E vieram cá, tanto faz o vice-presidente Chitunda, como o Salupeto Pena, como o Adelose, o Alicerce Simão, que é o secretário-geral, vieram cá. Portanto, não foi necessário saírem comigo naquela altura. Estiveram cá comigo, negociamos, regressaram com o Fransandalo. E sob garantia do general Fransandalo, então chefe do Estado-Maior das FAPLA, do governo do MPLA, e de Margaret Anstey, que era representante das Nações Unidas, envia toda a direção da UNITA para Luanda, na esperança de restabelecer o processo de paz. Não obstante a boa-fé de Jonas Savimbi, a 2 de novembro de 1992, o vice-presidente Jeremias Chitunda, o secretário-geral Alicerce Mango, o delegado provincial da UNITA Eliseu Chimbil, o chefe da delegação negocial na Comissão Conjunta Político-Militar Salupeto Pena e milhares de simpatizantes da UNITA são mortos em Luanda e no resto do país, sob o olhar silencioso dos observadores americanos, russos, portugueses e das Nações Unidas. Um dia, os homens de Luanda terão de reconhecer também que o que fizeram ultrapassou limites de divergência política e passou para a luta entre inimigos, não irmãos. E eu gostaria que nós mantivéssemos sempre as nossas divergências num quadro de irmãos. A UNITA é um partido de patriotas angolanos que ao longo dos anos provaram a sua disponibilidade total para com a pátria, oferecendo nos momentos mais difíceis as suas vidas. O MPLA que perdeu a guerra procura por todos os meios manter-se no poder para perpetuar o
regime despótico, repressivo e corrupto. Queremos uma Angola onde o preto, o mestiço e o branco são antes de mais angolanos. Que estejam livres, que se sintam à vontade, que se possam realizar, que tenham as mesmas oportunidades na vida para se equipar, para equipar os seus filhos, para realizar a prosperidade material e espiritual. Sim ou não? Custou-me muito, isto tenho de admitir, muito mesmo muito, foi o massacre dos meus companheiros em Luanda, porque saíram do âmbito da minha casa. Quando eu senti que, anunciados os resultados das eleições, haveria tensão no país, decidi convocar os meus colegas e enviar uma delegação para Luanda. Tive esse cuidado, até como se fosse ainda hoje. Eu pedi que aquele que achasse que não podia partir, desistisse. Eu posso lhe dizer, o Dr. Valentim, que é o nosso secretário da Informação, hoje cá está vivo. Mas os outros, eu vou repetir exatamente o que disseram. O Chitunda, o vice-presidente, disse que ele também tinha receio, que não queria partir para Luanda. Mas para me cobrir, só ele que podia me representar e partia, nunca mais ouvi. O Salupeto estava mais otimista. Vamos partir também, porque é que os outros vamos fazer mal? O Alicer, secretário-geral, dizia, também tinha medo, mas preferia partir. E partiram. Este foi um período mais duro da minha atribulada carreira. Não quis desistir, mas depois estava paralisado. Vai-se fazer o que depois? A guerra ganha intensidade. Militantes da UNITA continuam a ser perseguidos, presos e mortos, sob o olhar silencioso da comunidade internacional. Em janeiro de 1993, acontece a Sexta-feira Sangrenta, onde milhares de cidadãos da etnia Bakongo são mortos a pretexto de terem apoiado Jonas Savimbi nas eleições de 1992. A comunidade internacional não condena e ninguém diz nada. Angola vive hoje uma situação delicadíssima, uma situação que nos põe de facto a 1 milímetro da guerra, e de Portugal nós esperamos muito. E de Portugal, de facto, não tem vindo aquilo que nós esperamos. De Portugal não veio sequer o lamento pelas mortes de milhares de pessoas, não veio o lamento pela decapitação de uma direção política. Sem esta direção política, os caminhos da paz são mais difíceis de serem trilhados. E não recebemos, de facto, de Portugal nenhum lamento. Quando a UNITA, no seu direito de defesa, começa a ganhar terreno, chegando mesmo a ocupar 2/3 do território nacional, as Nações Unidas, através da resolução número 486, sancionaram a UNITA no mesmo ano em que os Estados Unidos reconheceram oficialmente, pela primeira vez, o governo do MPLA. No entanto, as rondas de negociações entre a UNITA e o governo do MPLA começaram no Namíbia, prosseguiram em Abidjan, acabando por resultar na capital zambiana, Lusaka, com a assinatura do protocolo. O protocolo de Lusaka suscitou, no seio da UNITA, um debate forte, com alas completamente firmadas. Portanto, os militares que não queriam, os políticos também não sabiam onde é que se encontravam, os diplomatas também não. Tivemos de convocar um congresso. O nosso 8º congresso teve lugar no Bailundo. Foi um debate duro. Nesse debate tinha que sair uma direção do partido que estivesse de acordo com a estratégia que estamos a aplicar. É uma UNITA que saiu das eleições completamente abalada, uma UNITA que saiu da guerra de 94 abalada e que precisava de dar ao povo e aos quadros, sobretudo, confiança. Savimbi envia seus quadros para Luanda para integrar o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, as Forças Armadas Angolanas e a Assembleia Nacional. Inicia também a entrega ao governo das áreas até então controladas pela UNITA. Enquanto acontece a extensão da administração do Estado, militantes e quadros da UNITA, ali encontrados, são perseguidos, torturados e mortos. Com quase todo o território entregue ao governo, à exceção do Bailundo, Mungo, Andulo e Nhareia, Savimbi aproveita a presença do medianeiro do processo de paz para pedir ao governo e às Nações Unidas para que a extensão da administração não se fizesse antes de se resolver a segurança dos seus militantes. Portanto, a Troika se considera com capacidade de mediação, com capacidade
capacidade de equilíbrio está lá, mas não tem sido visto. A atitude da Troika tem sido uma atitude de total hostilidade contra a UNITA. E não fica bem a própria Troika, porque a Troika, talvez, muitas vezes, foi mais dura que o próprio MPLA. Metrembey sofreu um acidente 48 horas depois do pedido de Jonas Savimbi, que não chegou a ser atendido. No dia 5 de dezembro de 1998, José Eduardo Santos declara guerra total, sob pretexto da extensão da administração do território Andulo, Bailundo, Nhareia. Depois da tomada dessas áreas, o general João Batista de Matos, então chefe do Estado-Maior das FARC, declara que as Forças Armadas tinham a sua missão cumprida. Era hora dos políticos retomarem o seu trabalho. Não tendo atingido o desiderato de eliminar fisicamente Jonas Savimbi, Robert Fowler, presidente do Comitê de Sanções das Nações Unidas contra a UNITA, apertava cada vez mais o isolamento desse partido, proibindo a circulação dos dirigentes, diplomatas e até de seus familiares. José Eduardo Santos exonera o general João Batista de Matos e nomeia Armando da Cruz Neto, que, coadjuvado por Chipengo Nunda, comandando a perseguição impiedosa a Jonas Savimbi até a sua morte aos 22 de fevereiro de 2002. Porque não se muda o curso da história matando uma pessoa. Afeta-se e no sentido negativo. Os mortos não se esquecem em África, não se esquecem. Estão lá, fazem parte da história. De homem de convicções assumidas, a ponto de entregar a própria vida no altar da pátria para se ser fiel ao que é permanente na história. Jonas Savimbi repudiava com veemência o tribalismo. É necessário também dentro da Angola acabarmos com as divisões tribais, porque esse pensamento de que há angolanos de primeira, de segunda e de terceira é a origem das guerras, ou não? Angolanos são todos iguais, são todos da primeira, não há mais um angolano de segunda. Durante a sua vida, Jonas Savimbi acreditou, guiou-se e foi sempre fiel aos seus princípios. Fundou a UNITA no interior de Angola e nela lutou, negando sempre o exílio, razão principal da negação das propostas do Acordo de Baduite. Se o programa do governo fosse aplicado, eu não estaria aqui, porque vos disseram o Savimbi vai para o exílio. Aqui é Luanda, é no exílio, aqui é no exílio. Aqui é no exílio. Aqui é no exílio. A capital de Angola, como se chama? A capital de Angola, como é que se chama? Onde é que está Savimbi neste momento? Onde é que está Savimbi neste momento? O exílio não pode resolver os problemas entre os angolanos. O princípio da emancipação do homem para Jonas Savimbi, cada ação era exemplo ou instrução, cada discurso era uma aula. O progresso econômico de Angola não depende só do que recebemos do estrangeiro. Depende daquilo que nós também podemos produzir. Vamos permitir a nossa produção. A cada aula não servia só para abordar presente, alertar sobre perigos e despertar o povo, mas sobretudo para desvendar os caminhos do futuro com a UNITA a governar. Nós temos uma visão de uma Angola daqui para 50 anos, para ser um grande país. Mas nós temos um projeto de sociedade completamente diferente do MPLA. Portanto, nós pensamos que Angola é um todo. Todos aqueles que puseram em causa as nossas ideias, que nós éramos secessionistas, éramos tribalistas, é mentira, não é verdade? E nós representamos também o mosaico angolano como o MPLA é. Só nós pensamos profundamente em toda Angola. Nós não podemos pensar só na população urbana. Temos que pensar na população urbana, na população rural, nos intelectuais, não intelectuais, na formação de quadros. Temos que procurar
criar reservas humanas, porque o homem angolano é o único capaz de participar efetivamente na realização do projeto do país, também entrar em contacto com outras nacionalidades e participar como um parceiro credível na feitura da política internacional. E, portanto, o MPLA tem uma outra maneira, e também a maneira de governar do MPLA foi vista, 20 anos. Mesmo se falam da guerra, e muitas vezes há contradições. Membros eminentes do MPLA que dizem que foi por causa da guerra que atrasamos. Não, isto é também incapacidade. Talvez mesmo o projeto de sociedade que o MPLA teve no princípio, com o tempo, com as dificuldades, foi desaparecendo. Mao Tse-tung, Che Guevara, Von Guianjap, Gamal Abdel Nasser, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta e Félix Houphouët-Boigny eram, entre outras, as grandes referências de Jonas Savimbi. Soube sempre que não havia amizades permanentes, mas sim interesses permanentes que criam amizades circunstanciais. Eu não sou pro-ocidental, eu sou pro-Angola. Vocês combatem por Angola, nós só amamos Angola. Para Jonas Savimbi, o amigo inseparável e confiável era o povo angolano. O conselho que aponta para a derrota, o conselho que aponta para a humilhação, o conselho que aponta para a resignação, esse conselho nunca devia ter ouvidos na UNITA. A não dependência da ajuda externa era também um princípio de Jonas Savimbi. A mão que dá está em cima, a mão que recebe está embaixo. Mas no fim de algum tempo, a que dá está em cima também fica cansada, a que está embaixo também fica cansada. Não é verdade? Mas se você pede só aquilo que você não pode produzir, aquela mão não está sempre a dar, vem de vez em quando. A tua também que está a receber não se cansa, recebe de vez em quando e depois está descansada. Em toda a sua vida era fiel a princípios. Os grandes princípios que nortearam a sua luta mantêm toda a sua atividade. Savimbi dedicava uma especial atenção à juventude, a quem preparava não só para os desafios correntes, como para o futuro. Angola é nossa, mas Angola é mais vossa do que nossa. Nós queremos determinar uma Angola onde vocês vão viver bem. Vocês não podem ir ser escravos do MPLA. A aposta de Jonas Savimbi na juventude era tal que o general angolano mais jovem chegou a promovê-lo com apenas 26 anos de A idade. agricultura urbana está muito desenvolvida e é importante salientar que não é feita somente por elementos que se infiltram, mas essencialmente pela população descontente pelo regime do MPLA. Jonas Savimbi procurou sempre autodefinir-se. Eu sou, antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. Quando a cooperação não abria mão sob o interesse e vantagens dos angolanos. A cooperação comigo não é fácil. A cooperação comigo não é fácil. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos, depois eu não sei onde ficam, os outros deviam ficar nas suas terras. Dr. Jonas Malheiro Savimbi dedicou toda a sua vida por Angola e pelos angolanos, tendo colocado sempre a pátria angolana e os interesses angolanos em primeiro lugar. O comprometimento com o bem-estar do povo era tal que Savimbi não acumulou riquezas. O presidente fundador da UNITA nunca se vergou aos interesses hegemônicos de nenhuma potência estrangeira, nem de nenhum grupo nacional. Intitulado pelo jornal português O Tempo como um homem do projeto angolano e homenageado por outro jornal também português, O Expresso, como o guerrilheiro do século XX, Jonas Savimbi
comandou exércitos, venceu batalhas, administrou territórios, conquistou poder e geriu milhões de dólares, mas nunca traiu a pátria. Nunca hipotecou o futuro do país. Nunca utilizou recursos públicos para enriquecimento pessoal ou de seus filhos. Nem desviou dinheiro de Angola para o estrangeiro. Legou para Angola quadros que serviram e irão servir os diversos setores do país. Durante esses longos anos, forjamos a vontade de vencer. Criamos instituições para governar. Criamos homens e mulheres para enfrentar dificuldades. Criamos juventude para aceitar derrotas com sorriso, para aceitar vitórias sem egoísmo. Criamos os homens que sabem ganhar e sabem perder. Introduzimos nos homens e nas mulheres da UNITA a dialética de que a cada vitória corresponde a uma derrota e a cada derrota corresponde a uma vitória até a vitória final. Não há nenhuma vitória que vai nos fazer sorrir tanto até dormir. Também não há nenhuma derrota que vai nos fazer chorar até perder força, porque já aprendemos. Legou para o país valores que as nossas gerações se empenham em seguir. Em um país como o nosso, há camadas sociais muito pobres que necessitam necessariamente da solidariedade nacional que só o governo pode encaminhar. Ninguém fica culpado de não ter estudado, ninguém. Se alguém for culpado, então é o colonialismo. Se alguém for culpado, então é o neocolonialismo russo-cubano. Aquele que não estudou, aquele que está na aldeia, o soba, o chefe, a mamã, que não sabe ler, tem da vossa parte o direito de receber o vosso apoio, porque ela não tem culpa. Ela não tem culpa. Primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, o angolano sempre. Hoje a imagem de Jonas Savimbi ombreia lado a lado com os nomes sonantes de Nelson Mandela e Che Guevara. Savimbi é e ainda continuará a ser fonte de inspiração para a luta política, referência do patriotismo e amor por Angola e o seu povo. Por mais que seus adversários resistem, muitos princípios e ensinamentos de Jonas Savimbi estão no modo de viver dos angolanos. Muitas previsões de Jonas Savimbi são hoje revistas como profecias, vão se cumprindo. O país diz ser rico, não é verdade? Mas vocês sois ricos. Vocês sois ricos. Vocês sois ricos. Por que que vocês sois pobres? Enquanto os homens que estiverem no poder forem gatunos, ninguém terá riqueza. E os que roubam são aqueles que têm instrução. É para ele, é para a família dele. Mas os simples indivíduos estão prontos a trabalhar. E quem vota para o imperial, vota para a discriminação. Vota para a divisão entre nós. Vota para a fraqueza do país. Fragiliza as instituições que Angola criar. Angola é um país grande e que merece uma postura diferente. O povo entendeu a mensagem. O povo entendeu a mensagem. A lição que nos fica de Savimbi é a de que nós, angolanos, não podemos fechar os olhos e baixar os braços, porque o nosso combate continua. Não de armas na mão,
mas com os nossos corações e com a nossa fé nos homens, sobretudo a nossa fé nos filhos, para quem sonhamos uma Angola livre e justa, como não tivemos a felicidade de viver. Savimbi era também um homem de letras. A leitura, a mim, faz-me bem. Nos momentos mais difíceis, lanço a mão a um livro, qualquer livro, leio, e depois de 1 hora de leitura, recupero completamente a minha serenidade. Estes dias estou a ler outra vez um livro de estratégia política e também leio os clássicos como Alexandre Plano, essa de Queiroz e os outros, porque no momento presente toda a gente quer ler aquilo que toda a gente lê, mas não penso que isto é a formação cultural. O indivíduo tende a sentir na leitura uma certa calmia, uma certa realização, tende a ajudar a formar a nossa alma, o nosso espírito para aquilo que nós queremos atingir. Nunca li um livro, fosse político, fosse militar, fosse uma poesia, fosse de um angolano, fosse de um estrangeiro, é que ao cabo de alguns minutos não me sentisse melhor. E é por isso mesmo que eu encorajo as pessoas de terem algum tempo, apesar de tudo, para lerem alguma coisa. Escreveu as obras Cartilha do Guerrilheiro, Angola, 7º ano, quando a terra voltar a sorrir um dia, A resistência em busca de uma nova nação, o guia prático do quadro, por um futuro melhor, Quo Vadis Angola, e várias coletâneas de poemas e discursos ainda não editados. Jonas Savimbi legou para Angola o sonho das novas gerações, transformar Angola na estrela cintilante do firmamento africano. Obrigado, Savimbi. Cantemos alto para a história. A página da vitória começa aqui. Doutor Savimbi. A página da vitória começa aqui. Nosso dia. A página da vitória começa aqui. A página da vitória começa aqui. Doutor Savimbi. A página da vitória começa aqui. Nosso dia. A página da vitória começa aqui. A página da vitória começa aqui. A página da vitória começa aqui.